Bom, bem-vindos a mais um vídeo do canal MOPC Linguística. No vídeo de hoje, a interessante e bem controversa língua Pirahã, uma língua nativa indígena do Brasil, falada na Amazônia brasileira, e que além de ser uma língua interessante, por entre outras coisas ser uma língua isolada, sem nenhum parente vivo hoje, a língua Pirahã também chama muita atenção e acabou sendo muito pedida aqui entre os comentaristas na seção de comentários do canal. Os seguidores do canal acabam pedindo bastante essa língua Pirahã, justamente pelo fato de que há alguns anos ela virou alvo de uma controvérsia que, segundo que afirma, né, que o Pirahã seria uma língua cuja estrutura desafiaria a teoria atual moderna da linguística. A gente teria no Pirahã alguma característica tão estranha, tão única dessa língua, que ela faria com que nossa compreensão acerca do que pode ser, o que pode não ser, o que não pode ser uma língua humana, teria que ser redesenhado, reconsiderado. Todas essas teorias da natureza da linguagem humana teriam que ser reconsideradas e repensadas devido a uma peculiaridade desse idioma. A gente vai ver o que se trata. Antes de prosseguir com o vídeo, não se esqueça de visitar nosso acervo de vídeos aqui no canal. A gente já tem descrições de várias línguas indígenas do Brasil, línguas africanas, línguas antigas do Oriente Médio, línguas asiáticas, europeias, vários tópicos de linguística, né? E também não se esqueça de considerar uma contribuição para o canal através do Apoia-se. Meu agradecimento desse mês vai para William Ribeiro, que se tornou o novo apoiador do canal. Obrigado, William, por contribuir aqui à divulgação do conhecimento na internet. Bom, o Pirahã é uma língua indígena do Brasil, como eu já disse, falada na Amazônia por cerca de 350 falantes. Ela pertence à suposta família Mura-Pirahã, mas o único outro membro dessa família, que seria a língua Mura, já se tornou extinta durante o século XX. Então só o Pirahã em si sobreviveu até hoje para ser analisado. A outra língua Mura é pouco conhecida, não tem muito dado a respeito dela, mas o Pirahã acabou sendo alvo da pesquisa de um missionário, na verdade, de tentativa de conversão desses índios por um missionário norte-americano chamado Daniel Everett. Nos anos 80, nos anos 90, esse Daniel Everett esteve entre os Pirahã, que habitam uma região de um rio ali no Amazonas, perto quase de Rondônia. E esse missionário acabou escrevendo uma gramática desse idioma, e mais recentemente, depois do ano 2000, ele publicou alguns trabalhos acadêmicos reivindicando que a língua Pirahã seria uma língua bastante única entre as línguas do mundo. Primeiro vamos dar uma olhada aqui na característica geral, na estrutura gramatical geral do idioma. Depois a gente vê exatamente que característica é essa, o que é tão único nessa língua. O Pirahã é uma língua de característica aglutinante, quase que inteiramente sufixal. Eu acho que é inteiramente sufixal, não detectei nenhum prefixo no idioma. Os pronomes em Pirahã só existem no singular, até onde eu pude determinar. Primeira pessoa ti, segunda pessoa gi, terceira pessoa ri. Se bem que em algumas fontes, o Daniel Everett não é o único pesquisador dessa língua, existem acho que 4 outras pessoas que estudaram essa língua também. Um outro pesquisador dá essa lista aí que vocês estão vendo na tela, que inclusive distingue não só as pessoas, como também um grau de animacidade, se é humano, se é não humano, e também se é aquático ou terrestre, bastante interessante, né? Teria também algumas maneiras de dizer o nós, vocês, o eles, através de sufixos. O Pirahã é uma língua SOV. O verbo tende a vir depois do seu objeto, ou seja, ele vem no fim da frase. Tem sujeito, objeto, verbo. Ti, shibogi, ti, bai. Bai é o verbo beber. Eu, leite, realmente bebo. Ti, babi, shiga. Eu doente estou, ou seja, eu estou doente. Kaisal, roi, rishai. Caixa, duas,
ele ou isso ser, né? Ou seja, isso são duas caixas. Verbo shai no final. Shogi aishi gaihi. Aí a gente tem um exemplo de o verbo deslocado para o meio, porque foi colocado um pronome por ênfase no final. Um pouco diferente, mas a gente vê já o uso de um predicado adjetival. Aí. A gente vê que o interrogativo go, nessa frase, que representa o que, não é frontalizado, como acontece na maioria das línguas do mundo. Então a gente tem hi, go, shigi, shogi. O que ele quer? Ele, o que, associativo, quer. Talvez o que ele quer com isso, né? Talvez esse associativo seja um equivalente à preposição com. O que ele quer com isso? Shig, com isso. Goshig seria com isso, não tenho certeza. A negação é feita com hyaba, que no caso do verbo ser substitui esse verbo completamente. Você usa só um substantivo, por exemplo. Shigihi, homem. Shigihi hyaba, não é homem, isso não é um homem. A única gramática de Pirahan disponível é a gramática escrita pelo próprio Daniel Everett, que está disponível em português, devem achar na internet. É uma gramática um pouco técnica demais, difícil você extrair dessa gramática as informações básicas que eu tipicamente passo para os leigos aqui no canal. É uma gramática um pouco técnica, é boa, uma gramática boa, mas é um pouco técnica demais. Mas, assim, bom, a gente vê que, no geral, o Pirahan é uma língua que não parece ter nada de muito extraordinário. A gente vê aqui no canal, quem acompanha o canal faz tempo, sabe que todas as línguas têm o mesmo script, variando exatamente alguns detalhes, mas tem pronomes de pessoas, distinção de primeira, segunda e terceira pessoa, substantivos, adjetivos, negação, interrogativos, que podem ou não ser frontalizados. O Pirahan não tem gênero gramatical, não marca o plural diretamente no substantivo, né? O plural tem que ser inferido a partir do contexto. No geral, nada que o distinga demais. O que acontece é que, a partir especialmente do início do século XXI, em 2000 e pouco, o Everett começou a publicar alguns papéis, alguns trabalhos que reivindicam que a língua Pirahan não teria pelo menos duas coisas interessantes. Uma quantificação muito clara. Isso não é nem tão interessante assim, porque realmente a maioria das línguas indígenas das Américas, especialmente aqui na América do Sul, no Brasil, as línguas indígenas não têm muita numeração. Os indígenas têm uma maneira de contar, tipicamente usando o dedo e usando a própria intuição, uma memória de quantidade, uma inteligência matemática que não está codificada na língua, mais ou menos como as crianças. Isso talvez seja a maneira mais instintiva do ser humano de contar. Você repara que quando você pergunta para uma criança quantos anos ela tem, as crianças pequenas tipicamente respondem mostrando os dedos e não usando palavras. A noção de que existem palavras para números é um conceito que a gente aprende um pouco mais tarde na nossa vida. Né? Quando a gente já sabe falar, quando a gente já tem 3, 4 anos de idade, a gente já sabe falar mais ou menos bem, mas a gente ainda tende a usar a indicação de numeração usando os dedos e não através de palavras. Isso é comum nas línguas do mundo. Realmente, quanto mais próxima de uma cultura ancestral, cultura caçadora-coletora, que vive sem agricultura, sem uma cultura material complexa, ou seja, as tribos indígenas, né, do mundo, essas tribos ainda mantêm justamente essa separação entre linguagem e numeração. Se vocês assistirem os vídeos de línguas indígenas aqui no canal, vocês vão ver que isso também é comum nas outras línguas. Não existe tipicamente nessas línguas uma numeração muito acima de 5. Na maioria dos casos existe 1, 2 ou 3, sendo também existe uma confusão entre 3 e muitos. Muitas vezes a palavra 3 já é a palavra que designa muito, vários. Não tem realmente uma contagem exata codificada na língua. Isso não significa que os povos indígenas sejam incapazes de entender quantidade. Eles precisam saber, um caçador precisa saber quantas flechas ele tem para matar quantos animais, quantas presas. Né? Você tem que saber quantos itens de cada coisa você tem para gerenciar os seus recursos. Isso é claro que eles entendem porque são seres humanos como quaisquer outros. Quando eles passam para a nossa sociedade agrária, industrial, eles aprendem a contar normal. Simplesmente eles passam a incluir a inteligência matemática deles na língua. Uma coisa que na cultura deles a linguagem não inclui a matemática exata.
A linguagem é feita de maneira puramente visual, uma espécie de visualização mental que eles fazem. E também o uso dos dedos para contar quantidades exatas. Mas isso é interessante. A segunda afirmação mais interessante sobre o Pirahã, feita pelo Daniel Everett, é que a língua Pirahã não teria recursividade. Mas pode ser um pouco estranho, né? O que seria recursividade? Ninguém pensa em recursividade quando você é um leigo, né, no estudo da linguística. Talvez recursividade não seja uma coisa que você tenha procurado nas línguas do mundo, mas todas as línguas que a gente conhece, como é tipo da inteligência humana no geral, são dotadas de recursividade. A recursividade é a capacidade que a gente tem de realmente sempre criar subestruturas dentro das estruturas normais, como uma bonequinha russa, aquelas matrióticas, né? Dentro de uma frase, você sempre tem como ampliar elementos e não existe um limite formal para essa ampliação. Então você tem a mulher, eu conheço aquela mulher. Eu conheço aquela mulher que mora do meu lado, na casa que eu comprei, que tem um telhado vermelho, que desabou. E você vai acrescentando, né? A mulher matou o homem, a mulher que eu vi na rua matou o homem, a mulher que eu vi na rua cheia de água, no dia que estava chovendo muito, quando desabou o morro, matou o homem que estava atravessando a rua na parte seca que eu não conhecia. Então, cada elemento pode ser acrescido de subestruturas que vão se concatenando, se nidificando, se arborizando. Arborizando não, mas como seria o nome, né? Seria criando uma estrutura arbórea, uma ramificação que vai sempre encaixando coisas dentro da outra, de modo que não há um limite a não ser a memória, né? Os limites práticos da atenção humana, mas não existe na gramática uma regra que diga quantos elementos você pode embutir dentro de um elemento já existente naquela língua, naquela frase, naquela sentença. Então você vai colocando infinitamente, você não faz isso na prática infinitamente, claro, porque senão você não se lembra nem onde você começou. Mas essa recursividade, isso é recursão, a capacidade de você realmente sempre aumentar as estruturas, colocar cada coisa, colocar mais coisa dentro das estruturas já existentes e assim por diante, de modo a criar. Tecnicamente, a gente sabe que não existe um limite para um tamanho da frase gramatical de um idioma. A gente tem um limite prático, mas na gramática não tem. Quantas palavras uma frase pode ter no máximo? Não existe um limite formal determinado na gramática. Segundo o Everett, isso não seria verdade no Pirahã. Ele diz, por exemplo, só pode ter um adjetivo por substantivo, e eles não fazem frases do tipo a mulher que eu vi na rua. É a mulher. Se você quiser falar que a mulher que você viu na rua matou o homem, você vai falar a mulher matou o homem, essa mulher, eu vi na rua essa mulher. Coloca sempre adjacente, sempre concatenando como um trem. Você vai colocando as frases uma atrás da outra como vagões de um trem, uma composição ferroviária. Mas você não coloca a mulher que eu vi na rua, é a mulher. E mesmo adjetivos, né, que também é uma forma de recursividade, vai falar a mulher bonita, de cabelo comprido, baixa, de perna torta, não tem como colocar vários adjetivos, você colocaria no máximo um só. Então a gente tem dois comentários que a gente pode fazer, né? Mesmo que fosse verdade isso tudo que ele está falando sobre o Pirahã, mesmo que por alguma razão inexplicável, porque o Pirahã nada mais era que um povo indígena típico da Amazônia, que nada mais era que uma etnia humana típica que não tem nada de geneticamente diferente do resto da humanidade. Quando um Pirahã sai da sua comunidade, imagina-se, né, eles são geneticamente iguais a nós, eles são capazes de tudo mentalmente que um ser humano típico é. A gente sabe que todas as etnias humanas têm mais ou menos as mesmas capacidades. Não tem alguém que seja tão cognitivamente diferente a ponto de não saber dirigir um carro, operar uma máquina, aprender a ler e escrever. Todas as pessoas têm a mesma capacidade mental, basicamente, de qualquer comunidade. Não seria os Pirahã, que não tem nada de especial sobre eles, que seria uma exceção por causa da genética. Então seria uma coisa culturalmente condicionada, mas assim, você não está explicando como essa cultura teria surgido, por que eles não têm a recursividade. Mas o mais interessante não é nem esse argumento, né? Mesmo que isso fosse verdade, que eles não tenham isso
recursividade do idioma, algo que não foi totalmente provado ainda, isso não significa nada, né? Seria como você falar, olha, todas as aves são capazes de voo, mas o pinguim não voa, e o avestruz não voa, e a galinha não voa. Tá, mas a ave, o típico da ave, a definição de ave é um animal que tem capacidade de voo, tipicamente. O fato de uma outra ave não usar isso, assim como o ser humano, né? Nós somos capazes de nadar, por exemplo. O ser humano é capaz de nadar. Você joga o ser humano na água, ele é capaz de se locomover através da água, através do nado, da natação. Algumas pessoas não conseguem. Algumas pessoas talvez nunca tenham entrado na água e feito isso. Só porque um ser humano não fez, não realizou o ato de natação, não significa que a afirmação o ser humano é capaz de nadar esteja errada. Assim como assim, o cachorro é capaz de latir. Sim, talvez tenha um cachorro com um problema na garganta que não consiga latir. Mas isso é uma exceção, ele não está usando aquela capacidade que é típica da espécie dele. Assim como nesse caso, se fosse verdade que os Pirahã não têm na sua língua uma recursividade, isso não provaria nada sobre as línguas humanas. Isso não diria que a recursividade não é uma característica intrínseca da linguagem humana, que inclusive distingue, segundo a teoria do próprio Chomsky, distingue a comunicação humana da comunicação de qualquer outra espécie que a gente conhece, nas quais a gente não tem realmente uma recursividade, até onde tenha sido detectado, embora algumas pessoas também tenham teorias divergentes sobre isso. No geral, os animais, pelo pouco que a gente entende da comunicação animal, tem uma concatenação, né? Como, mais uma vez, aquela figura do trem, você coloca um sinal depois do outro. Você não tem como pendurar subestruturas dentro de subestruturas e fazer toda essa recursividade do tipo bonequinha russa. Eles não têm essa capacidade. Então, na linguagem humana, claramente a gente tem essa capacidade cognitiva, porque praticamente toda a língua tem isso. Então, se os Pirahãs não usam, talvez porque é uma tribo que ficou numa situação de extrema pobreza por muitas gerações ali, né? Como acontece com muitas tribos indígenas do mundo inteiro, aliás, aborígenes da Austrália, africanas e tudo mais. Essas tribos que não usam agricultura, são caçadores-coletores, acabam sendo empurradas para as regiões mais inóspitas do mundo e vivem em pobreza por gerações e acabam talvez desenvolvendo um tipo de comunicação que seja um pouco mais simples, um pouco mais degradado, sem querer depreciar a cultura deles, mas seja um pouco degradado justamente pela condição de extrema pobreza, simplicidade que eles têm. O Daniel Everett também disse que na religião dos Pirahã não teria, aliás, eles não teriam religião, eles não têm crença em nenhum ser sobrenatural, e também não tem conceito de tempo. Isso tudo é muito, a gente vê muito na antropologia esse tipo de afirmação, né? Especialmente quando ele era ali um missionário cristão, ele tendia a acabar enxergando coisas que não estavam exatamente ali, né? Essas outras afirmações são difíceis de classificar, é muito provável que uma tribo realmente que tem 200, 300 pessoas no fim do mundo não se preocupe muito em cultuar deuses, né? Se você está no limiar da sobrevivência ali, só precisando pescar, né, e caçar lá um jabuti aí no meio do mato para se alimentar, talvez a preocupação com uma formalidade religiosa, com abstrações religiosas, não seja muito premente, né? Todas essas afirmações que o Everett fez não dizem absolutamente nada sobre a natureza humana, meramente dizem que eles não estão usando uma capacidade humana que a gente indubitavelmente conhece como inerente à natureza humana, porque a gente vê essa característica de maneira quase universal, de maneira amplamente usada. Então, o fato de uma cultura, de uma pessoa, de 10 pessoas, de 50 pessoas, de 1000 pessoas, de 1 milhão de pessoas não usarem uma determinada capacidade que a humanidade tem, não significa que aquela capacidade não exista. Então, realmente se torna uma discussão completamente inútil, que acabou pegando muita atenção da imprensa e dos jornalistas aí de divulgação científica, falando que um pesquisador encontrou uma tribo que prova que a teoria do Chomsky, de que toda a língua tem recursividade, está errada. A linguística moderna, mais uma vez, prova que a linguística moderna vai ter que ser reescrita porque eles descobriram uma tribo que não tem
uma característica supostamente universal de todas as línguas humanas. Não. Não significa nada. Né? Isso não tem nenhuma base racional. Sendo uma não verdade, a gente sabe também que é bem provável que na análise dos dados do próprio Everett, que ele forneceu, existem exemplos de recursividade, embora não se tenha certeza, porque os Pirahã também são quase que completamente monolíngues. Pouquíssimos Pirahã falam português, então não tem realmente como você testar muitas hipóteses dele, porque é difícil você testar uma língua tão diferente assim se você não tem uma base de tradução, não dá para saber o que significa o que eles estão falando. É muito difícil a gente determinar exatamente o que está acontecendo naquela língua. Bom, eu espero que esse vídeo tenha elucidado um pouco dessa questão, né? Minha opinião é bastante clara, né? Essa controvérsia do Pirahã é pura bobagem. Não tem nada a ver, não significa nada, seja ou não verdade. Os dados do Pirahã têm a língua recursividade, tem a língua numerais ou não. Isso não muda o fato de que a recursividade é uma capacidade da mente humana, e certamente os Pirahã, se você adotar um Pirahã bem bebezinho e você ensinar para ele crescer num ambiente onde se fala o português, ou japonês, ou russo, ou zulu, ou vietnamita, ele vai aprender essa língua perfeitamente, como qualquer outro ser humano, e vai usar a recursividade disponível nessas línguas sem nenhum problema. Então a natureza humana continua intocada pelo Daniel Everett. Não se esqueça de deixar seu comentário aí embaixo, né? Deixar o seu like se for um vídeo que realmente tenha te agradado. Sugestões são sempre bem-vindas, né, de tópicos para ser abordados em vídeos futuros. E a gente se vê no próximo vídeo.